Você escolheu alguma aí, Pedro? Ó, o áudio. O Alisson Paiva, ele fez uma pergunta assim: vocês acham que nem tudo convém ao debate e tal? Acho que essa pergunta é boa. Deixa eu achar ele aqui. Alisson Paiva. Aqui, ó. Vocês não acham que nem tudo que convém ao debate epistemológico convém ao debate público? Não é este o centro deste debate? Então, eu escolhi essa pergunta para responder que eu discordo do que o. Né, a pergunta do Alisson aparentemente é retórica. Ele está dizendo, eu acho isso, e faço a pergunta, vocês não acham também? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tudo que. Porque, veja, o que acontece? O que eu acho? Né? O que eu acho que acontece? Eu acho que acontece o seguinte: que eu vou ser bem sincero a respeito de uma coisa bastante pessoal. Antes de eu ter acabado de arrumar meu emprego, que eu consegui agora na educação, para ganhar mais de 7 mil reais, vai ser mais ou menos isso que eu vou ganhar por mês, estou muito feliz, obrigado. Antes disso, a todo momento, eu estava passando pela minha cabeça, que porra que eu estou fazendo na minha vida, certo? Porque assim, sem achar o seu lugar no mundo, sem me encaixar e etc, etc, por mais que eu estivesse fazendo debates interessantes, e isso é muito nítido, por exemplo, quando eu começo a falar, vamos falar um pouco mais do que eu quero dizer quando eu estou lendo Platão, assim, em meia hora, assim, 50% da pessoa que está do meu lado, certo? Dos 50% das pessoas que estão do meu lado, elas estão perguntando, sim, e daí? Certo? Você está falando isso, foda-se. porque Platão, porque não sei o quê, porque no grego, imagina, no grego, aí fudeu, né? Aí fudeu. No grego, você tá lendo grego pra quê, porra? Vai transar. Você estava sendo afirmativo pra caralho, Pedro. Hã? Você estava sendo afirmativo pra caralho, continuar falando isso, sentindo isso e lutando contra isso. Não, sim, não, sim, isso é muito verdadeiro. Mas o que eu quero dizer é assim, no momento em que você tá todo fudido, estudar parece que não faz nenhum sentido. Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui, que estão fazendo mestrado, não precisa ter feito doutorado, não. Você começou a fazer o mestrado, tá recebendo aquela bolsa de merda para estudar um negócio hiper específico que absolutamente ninguém à sua volta liga. E aí você tá estudando pra caralho, você tá curtindo. Você tá lá no teu rolê, né? Você tá estudando, caralho, isso é massa, de vez em quando você tá cansado, etc. Mas, porra, quando você tá no teu rolê, tu tá no teu rolê. Mas aí você vai expressar para as outras pessoas o que você tá fazendo, ninguém nem entende o que você tá fazendo, sabe? Tipo, pra que isso? é legal, mas, porra, quem vai pagar cerveja no final de semana, tá ligado? Então, assim, você é uma constante de crise existencial. Estou dizendo isso ainda em cima da pergunta do camarada que ele perguntou assim: tem debates epistemológicos que não deveriam ser feitos em público? Eu não acho que é isso. Eu acho que tem debates epistemológicos que as pessoas não estão nem preparadas para começar a se interessar por entender. Não é assim, isso veja, eu não acho que o problema é que a gente não deve falar certas coisas em público. É que, e o Daniel expressou isso, eu vou tentar fazer um vídeo sobre o conceito de verdade, o que acontece com as visualizações? Certo? Então, assim, se você começa né, a galera quer escutar, assim, e a minha vida amanhã. Na verdade, o Paulo Freire que estava certo. Mas, assim, nem tudo é a sua vida amanhã, nem tudo é o que você vai fazer. Né? E aí, o que eu percebo é o seguinte, a gente gasta muito, mas tanto tempo estudando uma parada hiper específica que quando a gente tenta trazer para o público, a galera não tá nem afim de saber o que você está falando. Ela nem para te ouvir, ela nem para tentar te entender. Então, eu acho que se tem debates que não caem no público, é mais por desinteresse do público, despreparo, né? Porque, enfim, é muito específico. Se alguém tentar começar a conversar comigo sobre física quântica, certamente algumas palavras já passaram por isso assistindo alguns vídeos do Pirula. Tem vídeo que você assiste, que você está curtindo, mas tem vídeo que ele vai e você fala assim, cara, eu tô aqui fazendo o quê? Eu não tô nem entendendo o que ele tá falando. Sabe? É isso que eu quero dizer. Enfim, eu acho que tem coisa que é difícil. É isso que eu acho. Eu acho que tem coisa que é difícil. E que demanda tempo.
para a gente começar a entender o que o cara está querendo falar. Certo? Para a gente começar a entender o que o cara está querendo falar. Por exemplo, eu não acho que qualquer um consegue ler Heidegger. Eu não acho que qualquer um consegue ler Heidegger. Hegel, eu já me pergunto se tem alguém que um dia entendeu. Mas Heidegger, para você entender o que ele estava querendo dizer, porque ele está querendo falar de uma coisa bem mais prática que Hegel. Hegel está explicando a história do mundo para chegar em mim, que estou aqui para ensinar para vocês. Mas Heidegger está falando de um negócio assim, a consciência do ser humano que morre e tal. Só que até ele chegar ali, é Platão, Aristóteles, o conceito de aletheia. Para começar, quando eu fui entrar no mestrado em metafísica, que é o negócio, eu comprei o primeiro livro que eu achei sobre metafísica, que eu achava que parecia interessante e que eu devia saber, porque era de um autor recente, que era do Heidegger, o que é metafísica do Heidegger. Eu demorei 3 anos para começar a entender sobre o que era o tema. Certo? Sobre o que era o tema. Então, assim, eu acho que não é uma questão, sinceramente, mesmo, de verdade, eu não acho que é uma questão de a gente não ter que debater certos assuntos. Eu acho que quando a gente tem paradigmas, assim, eu acho que isso ficou muito visível na conversa que a gente tinha, eu com o Daniel, porque quero crer, que fica evidente que a gente tem diferença. Eu quero crer que a diferença fica mais ou menos nítida. Alguns comentários a gente consegue enxergar isso, certo? Da galera dizendo assim, não, o Daniel está partindo mais ou menos daqui. O próprio Matheus fez isso, algumas considerações. Ele está vindo daqui, o Pedro está vindo de lá e tal. Eu tenho, tipo assim, uma coisa que eu gostaria de deixar bastante clara sobre como eu enxergo a coisa toda, na epistemologia, se quiserem, é o seguinte, eu acho de verdade que no caminhar da história, a gente tem cada vez mais conhecimentos específicos, certo? Mais conhecimentos específicos sobre trequinhos que ajudam a gente a desenvolver aspectos da tecnologia. Para bem ou para mal, a gente consegue fazer coisas que antes a gente não fazia, né? Então eu acho que isso é resultado prático de conhecimentos verdadeiros. Eu acho que se não tivesse verdade nesse sentido, não tivesse algo verdadeiro que se sabe e que é verdadeiro, ou algo de verdadeiro, ou algo mais próximo da verdade, se quiserem, não tinha esse desenvolvimento, eu acho. Não teria desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico é a prova de que a gente está... mas qual é o critério de verdade absoluta? Eu estou falando disso. Estou falando que cada vez a gente sabe mais coisa das coisas. Né? A gente sabe como funciona melhor o estômago, a gente sabe como funciona melhor o cérebro, a gente consegue fazer próteses de mão, né, etc. Porque a gente cada vez sabe um pouquinho mais, que a gente consegue manipular mais o meio. Então eu acho que não é uma questão pragmática que revela o quanto que a gente sabe, mas o contrário, o tanto que a gente consegue desenvolver as coisas, que mostra que a gente está se aproximando mais de como as coisas são, para conseguir manipulá-las. Essa que eu enxergo. E eu acho que o Daniel não enxerga assim, por exemplo. E aí o meu ponto é que tá tudo bem. Né? Então, assim, eu enxergo assim, o Daniel talvez enxergue de outra maneira, e que as pessoas não conseguem lidar muito bem com esse tipo de coisa. É o que eu acho. Certo? É o que eu acho. Eu acho que as pessoas não conseguem lidar porque elas nem têm capacidade, muitas delas nem têm capacidade para saber que a gente está partindo de lugares diferentes, de premissas diferentes, porque a gente tem interesses diferentes, né? E como o Matheus tentou identificar assim, né? Eu tô com foco aqui, o Daniel tá com foco ali, o problema que ele está tentando resolver é né? Eu tô tentando resolver um problema número 2. E aí, na medida em que ele tá lá resolvendo o problema número 1 dele e eu o problema número 2 meu, a gente tem uma porrada de caralhada de coisa em comum, né? A respeito de como é que a gente enxerga a moral humana desse momento histórico que a gente tá, né? Até porque a gente tem paradigmas que eu acho que são o espírito do nosso tempo, nós temos muita influência liberal, a gente tem muita noção de que, porra, para de encher o saco, né? Deixa a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, se não estiver te incomodando. A gente tem esses valores embutidos na nossa cabeça. Isso é claro, na minha visão, que é comum entre nós dois. E aí, enquanto ele está resolvendo algumas questões, estou resolvendo outras. E aí, o que me incomoda, só para fechar assim, o que me incomoda não é exatamente... Não, quando eu digo... É porque o Caboclo está aqui ali, praticamente 2 liberais. Quando eu digo que a gente tem premissas, são valores liberais, claramente liberais. Já tipo fomos assim, liberais, né? Você já foi liberal.
Não, e as influências, a gente já conversou muito sobre isso, as influências são as mesmas. Então, assim, é muito claro nas nossas falas o Isaiah tá lá, né? O Isaiah Berlin tá lá atrás Mas da esses gente. valores liberais são fundamentais. A gente tem porque parece crítica, né? Não, então, são fundamentais? Não sei, de repente é o momento histórico onde a gente está, daqui a 200 anos serão outros, e talvez sejam descobertas são melhores do que os nossos, não sei. Não sei como é que vai ser no futuro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente tem muita coisa em comum, certo? Muita coisa em comum, claramente em comum, mas eu tenho uma preocupação que eu acho que o Daniel não tem, e que eu gostaria de destacar, né? Assim, que me parece que tem uma diferença. Eu tenho uma preocupação. Eu acho de verdade que conhecimento é muito difícil e ele compõe cognitivamente, tipo assim, se a gente começa a falar assim para criança alguns dados, por exemplo, é comum na história a gente dividir, e isso é tudo culpa europeia, a gente divide em pré-história, antiguidade, idade média, moderna e contemporânea. As características que a gente vai achar em cada grupo desse aqui tem tudo a ver com a Europa, salvo a pré-história, que é quando surge a escrita. Mas até isso, quando os caras criaram, era para se distinguir dos povos que ainda não tinham escrita. Até isso. Né? Apesar da escrita não ter surgido na Europa, etc, etc. Mas veja, embora esta merda seja especificamente criado para europeus e para explicar o destacamento dos europeus e etc, 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 se eu dou essas categorias para uma criança, certo? Porque tem muito assim, não, mas a gente tem que desconstruir o pensamento europeu. Mas se eu dou essas categorias e explico para elas, né? Olha só, isso aqui foi criado pelos europeus, com motivos para eles mesmos se chamarem de não sei o quê. Mas ainda assim, eu mostro a funcionalidade, que né, a Idade Média, quando a gente está falando da Idade Média especificamente europeia, né, na época dos anos que a gente fala que é a Idade Média, no Brasil não estava acontecendo isso que você acha que estava acontecendo na Idade Média, é só na Europa, né? Mas se eu tenho essa linha do tempo, eu consigo entender, por exemplo, a disseminação do capitalismo no mundo, que vem de um lugar específico, se chama Europa, certo? Então, se veio de lá e o sistema todo do mundo é capitalista, e se, por exemplo, eu estou falando português, e se tiver um negro aqui nos ouvindo, brasileiro, ou se tiver um indígena nos ouvindo, ele está ouvindo português e não está ouvindo outra língua, né? Isso se explica um pouco por entender essa história, especificamente europeia. O que aconteceu na Europa e o que a Europa fez em relação ao mundo. Então, se você dá essa contextualização para a pessoa e você usa os signos que estão colocados, né? Idade Média, Moderna, Europa, isso aqui, tal. Se você usa isso, eu prefiro isso, certo? Eu prefiro isso, dar isso e depois ir refinando e falando assim, ó, abandona essa ideia de Idade Média. Lembra que, sei lá, caiu Roma e tem coisas que acontecem naquele local onde era Roma. E aí, etc. Enfim, e aí eu não preciso chamar mais de Idade Média, como se fosse uma idade do mundo, né? O mundo está na Idade Média. Não, é um local que caiu Roma e tem fenômenos. Mas assim, eu tenho que ter alguma maneira de ir injetando na criança do primário para quando ela chegar no ensino médio, eu poder avançar. Se ele vem do ensino primário com não tem verdade, não estude, porque é tudo uma tradição europeia e parará, quando ele chega no ensino médio para mim, eu não tenho nem aonde lapidar, aonde começar. Aí já aconteceu várias vezes em algumas turmas do noturno, eu perguntar assim, gente, a gente está em 2024, a partir de onde? A pessoa não saber responder isso. O ensino médio. Isso não é normal, sabe? A questão não é, é 2024 a partir de Jesus, mas quem disse que tem Jesus? Não, porra, peraí, é só você ter uma noção de tempo, de cultura. Por que o pessoal chama... Eu sou ateu militante, não é isso? Eu quero que se foda, eu quero começar um calendário a partir de hoje e comentar, a gente fazer uma revolução e fazer igual a França, né? Fazer uma revolução aqui no Brasil e fazer um calendário a partir... Mas a gente tem data, a gente está usando data de uma cultura. Você não sabe que é 2024 a partir de Cristo, você está no terceiro ano, querido. Você está no terceiro ano do ensino médio, você não sabe. Aí você fala, aí a pessoa, é verdade. Porra, tu não sabe, tu sabe? Então é isso que eu estou dizendo que às vezes está lá, está acontecendo no mundo real, lá, ali, do lado de fora da janela, não aqui na internet. Que o pessoal não tem esses elementos da própria cultura. Não sabe que você está contando de 2024 até... Agora, imagina o tanto que você tem que construir para o menino que está no terceiro ano, que já devia estar concluindo essas noções gerais, quando ele não sabe nem isso. Aí você tem que começar
Gente, você tem noção. O Daniel estava falando aqui de Homo erectus. Você tem noção como é a dificuldade de vez em quando? Porque as pessoas estão assim nessa coisa de não precisa estudar, não tem dado, não tem não sei o quê. Você sabe que o menino... Você acha que o menino sabe o que é gênero homo? Entende? O Daniel tá lá na discussão de, porra, será que a linguagem tá no Homo sapiens ou se um gênero anterior, se numa espécie anterior do gênero Homo já havia linguagem? O menino, você fala Homo, ele fala assim, o quê? O sabão? O sabão? Então, assim, a minha preocupação é essa, tipo assim, porra, é legal a gente fazer as discussões morais e parará, mas assim, é legal saber também que a humanidade tem 200 mil anos, pelo menos, 300, que foi a última descoberta que a gente teve há uns anos atrás, que foi publicado pela Nature. É legal o menino sair do ensino médio tendo noção que o Homo sapiens, pelo que se sabe hoje, se a publicação da Nature estiver correta, né, se a datação for crível, né, nós temos 300 mil anos de gênero. Você tinha que sair do primeiro ano sabendo isso. Sabe? A matéria está lá no primeiro ano, você tem que sair do primeiro ano sabendo pelo menos aonde você acha essa informação, tá ligado? Então, eu tenho essa preocupação que eu acho que é legal. Porque eu acho que se o menino tivesse saído do ensino... Porque, veja, apareceu para mim gente com crenças religiosas, que quando a gente começa a falar de Homo sapiens, e pai, tá? Mas, professor, a gente veio do macaco. Aí você olha para o menino e fala assim, não, deixa eu te explicar. Chimpanzé tá, é nosso primo, tá bom? É assim que você quer? Primo. Você quer estabelecer relação familiar? Então é primo. A gente não veio do chimpanzé. A gente é primo. Né? Quando você vê lá o Australopithecus, lá na linha da cadeia e tal, o Australopithecus, ao que tudo indica, eu não faço afirmações assim, é assim, você tem que entender, é assim, ó, deixa eu te dizer o que você não está entendendo ou que você está ficando irritado com isso, está incomodado. O Australopithecus, ele estaria numa linhagem de desenvolvimento, porque quando você tem achados fósseis assim e assado, aparentemente você tem construções de certas formas físicas que elas desenvolvem no tempo. Você consegue enxergar. Pela datação, você data o cara é mais antigo e ele não tem a forma. Aí quando você data mais próximo daqui, aí a forma está lá. E aí daqui para frente, todos os que são datados mais recentes, eles estão com a forma lá. Então, assim, eu não vou dizer para você, querido, que eu tenho certeza que a evolução se deu e dessa forma. Só que, se você compreende os processos de datação e eles não são invalidados, a conclusão que você tem que chegar é que sim, a gente veio de formas parecidas, a gente veio de alguma forma parecida desse nosso primo distante, né, que se ramificou e foi... Eu digo, quando eu falo assim, do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou contando para vocês, o aluno fala assim, porra, mas e Adão e Eva, que aparece na Bíblia? Aí eu falo para ele, eu não preciso invalidar a crença dele, eu falo exatamente assim para ele. Veja, se você pegar a primeira parte do Gênesis, se você abrir a primeira parte do Gênesis, fala assim, ó, Deus fez a luz, né? Faça-se a luz e parará. E aí, daí você tem uma divisão da construção de planeta, de céu, de terra. Veja, aquilo que está escrito ali, você imagina Deus fazendo assim, faça a luz, coloque o céu em cima, coloque o chão embaixo. Né? Não é exatamente assim. Isso foi um povo que escreveu a respeito do entendimento que eles tinham acerca de Deus. O menino aceita, se você explicar assim. O menino é religioso, ele tem uma vida, uma família religiosa. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma percepção que quando a internet chutou o pau da barraca e falou assim, cada um com a tua perspectiva, fica feio se eu falo que aquele imbecil daquele Super Xandão tá estragando o país. É um cara que faz piada aí, é engraçadão, é fortinho, não sei o quê. Ele fala assim, esses caras que acreditam na Terra em formato de globo. E aí isso é só mais um artigo do entretenimento brasileiro. E as pessoas dizem que isso tá bom. Eu acho que a maneira de enfrentar isso é, fazer do jeito que eu estava tentando fazer, sabe? Olha, você, né, tenta entender como é, me parece que, né, tudo leva a crer, os indicativos apontam para, né? E aí você consegue colocar na cabeça do menino mais ou menos o que a ciência moderna aparentemente sabe, não é isso? Para a gente ficar aqui sem
realismo ingênuo, né? Então, aparentemente, a ciência sabe isso, por aquilo outro. E aí, por outro lado, é olhar para esses caras e falar: eles estão atrapalhando o trabalho de professor, estão acabando com o Brasil. E aí assim, é verdadeiro e falso. Esses caras estão atrapalhando a conscientização do brasileiro. E se eu estou falando de uma coisa muito específica, que é o darwinismo, eu acho a mesma coisa para a sexualidade. Eu acho a mesma coisa para a sexualidade. Tipo assim, não existe nenhuma justificativa, nenhum pingo de justificativa para a pessoa ficar fazendo piada no TikTok dos outros, porque o TikTok tem um negócio que é assim: faz muito dinheiro você ser gostosa. Ponto. Certo? Ponto. Pode não gostar, você pode ficar chateado, mas é isso. A mulher, ela tem um corpo de um certo tipo, ela vai lá pro TikTok, parará, dança, não sei o que, coisa tal, e aí ela faz dinheiro com isso, e ela vive disso. É uma peça dentro do mercado, isso existe, certo? É isso, existe. Sabe o que me deixa puto da cara? Sempre tem uma porra de um conservador para entrar lá e para tentar humilhar a mulher que tá fazendo isso, que certamente está fazendo isso para ganhar dinheiro, e sempre tem uma espécie de comentário que é bem assim: a mulher diz que não é para objetificarem a gente. Aí, olha, a mulher está aqui se objetificando. O cara não consegue conceber que são duas mulheres diferentes? Tem uma mulher que acha que não é para objetificar e tem outra que acha, e o meu ponto é que as duas, tá tudo certo. Uma pode achar que não é para objetificar, a outra pode se objetificar se quiser, ou se estiver ganhando dinheiro com isso, porque enfim, no nosso sistema isso funciona. Então, assim, eu tenho a mesma visão do Daniel. É muito claro que quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo a mesma coisa que o Daniel acredita. Mas eu tenho uma questão, certo? Eu tenho uma questão específica. Eu acho que eu posso virar para o conservador e dizer: você está objetivamente errado por encher o saco das pessoas a troco de porra nenhuma, porque a mulher também não vai parar de fazer. Ela não vai parar. Isso não vai acabar na história do TikTok porque esse cara tá indo lá encher o saco. Ele está só piorando o mundo. Ele só tá enchendo o saco da mulher, só tá gerando um monte de gente brigando, de pipipi, popopó, porque você tá certo, porque eu tô certo, porque você tá certo. Não vai mudar porra nenhuma, ela vai continuar fazendo o que ela queria fazer, certo? Não vai mudar o país, você ir lá e encher o saco. E para mim isso tá objetivamente errado. E eu gostaria que eu tivesse força retórica para que a gente transformasse nisso num consenso. Vocês estão objetivamente errados. E a gente vai falar tanto. Qual que é a justificativa dessa? A justificativa é porque eles só estão reafirmando posição. Eles só estão reafirmando posição. E eles estão piorando a vida de todo mundo. Da mulher que está fazendo. Porque se fosse assim, ele falasse: olha, minha querida, isso que você está fazendo é uma merda, porque você está objetificando seu corpo, está desvalorizando as mulheres. Aí as mulheres falam assim: porra, é mesmo, né? Vou parar de fazer e vou parar de tirar 8 mil reais por mês, porque você está dizendo para mim que eu não posso me objetificar. Isso não vai acontecer. Então, assim, esse tipo de pressão cultural é para a gente ficar brigando na internet, gastando nosso tempo. Entendi, só atrapalha a porra da sociedade toda. Certo? Só atrapalha. E todo mundo sai puto. Todo mundo sai puto. Aí o cara briga com o outro briga com o outro. E nada muda. É simplesmente a mesma coisa e tá todo mundo puto no final do dia. Né? Ou seja, para de cuidar da porra da vida dos outros. Pelo resultado prático final que a gente consegue observar. E para todo mundo, a gente sai se odiando a troco de porra nenhuma. A troco de porra nenhuma. Então, eu gostaria, certo? Eu simplesmente gostaria que a gente pudesse dizer: isso aqui é o objetivo. Tá piorando, dá para contar. É provável, eu estimo que é provável que seria possível computar isso. Calcular quanto tempo de vida. Eu seria capaz de opinar, de chutar que dá para calcular do dano no PIB que isso faz. Tipo assim, de tanto de tempo que a galera gasta discutindo a troco de merda nenhuma. Certo? A troco de merda nenhuma. Eu gostaria que eu tivesse o potencial retórico de quando eu disser assim: isto é objetivamente errado, tivesse gente fazendo coro comigo. Entendi. Tivesse gente que juntasse né, a gente se juntasse e fizesse um combo de pessoas com largo alcance na internet e falar: vocês que vão lá no canal dos outros encher a porra do saco pelo que eles estão fazendo para ganhar dinheiro, fazendo videozinho de TikTok, vocês são uns merdas, objetivamente. Eu queria que fosse dito assim, certo? Ainda que você possa dizer: você tem certeza que é objetivamente? Claro que não, é minha opinião essa merda.
né? Mas eu gostaria que a gente fosse maioria e fizesse o que eles estão tentando fazer. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando criar um corpo sólido o suficiente que faça tanta pressão, que vai parar. Só que as meninas não vão parar, porque elas estão ganhando dinheiro fazendo isso. Então, o que eu gostaria é que esse idiota, que não está ganhando uma merda de 1 centavo para fazer isso, ele fosse humilhado por peer pressure nossa. É isso que eu gostaria. Gostaria muito que isso acontecesse. Muito bom. Muito bom. Só um pouquinho, só fazer uma Deixa eu só ler um superchat aqui que o Dr. Strangelove mandou para você, Pedro. Recado para o Pedrovski. Vá adiante com a leitura da Destruição da Razão no seu canal, porque tá lindo demais. Abraço.